Luís Manuel Soares dos Reis de Portugal nasceu em Coimbra, em cuja universidade, na Faculdade de Letras, se licenciou em História, doutorou-se e tomou cátedra na mesma faculdade em 1987, tendo lecionado as disciplinas de História Moderna e Contemporânea e Teoria da História. Membro do Senado da Universidade de Coimbra durante mais de 10 anos. A 24 de agosto de 2007, terminou uma carreira de 38 anos como professor universitário, desiludido por não ter conseguido criar uma escola de investigação sobre o Estado Novo e com o rumo tomado pela Universidade Portuguesa, agravado com o processo Bolonha. O desconforto de fim de carreira teria sido maior se não tivesse fundado o Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra, instalado numa vivenda próxima do mítico sítio do Penedo da Saudade. Unidade de investigação que se consagra especialmente ao conhecimento aprofundado da sociedade portuguesa, com relevo para a pesquisa dos modos da sua inscrição nas sociedades contemporâneas. O Sr. Professor criou uma escola, que é o grande objetivo de um professor. Ativo é a presença distinta e sábia, frequente nas atividades culturais, participa em debates públicos, continua a escrever, a viajar, a ler, a ver teatro e cinema. Este, o seu hobby favorito. O Sr. Professor é um bom cinéfilo, gosta de futebol ao vivo, no campo, como fiel adepto da sua académica. O seu domínio científico de atuação está na área das humanidades, história e arqueologia. Tem uma vasta obra como autor, coordenador ou coautor. Publicou em Portugal e no estrangeiro. Da sua produção científica, técnica e artístico-cultural destacamos Ideologia Política e Teoria do Estado na Restauração, a Universidade e o Estado Novo, Estados Novos, Estado Novo, 2 volumes, a Universidade e o Estado Novo, o cinema sob o olhar de Salazar, Feriados de Portugal, Tempos de Memória e Sociabilidade, em colaboração, Oposição e Eleições no Estado Novo, Marcelo Caetano, Marcelismo e Estado Social. Coautor do livro quadrilingue de divulgação intitulado A Universidade de Coimbra, com 2 edições. Estudo sobre a reorganização da imprensa da Universidade. Pertence ao Conselho Científico de várias publicações, entre elas a Revista da História das Universidades, da Universidade Carlos III de Madrid. Em 2015, e segundo alguns críticos, a Magnum Opus, História, que História! Na sinopse desta obra, o Sr. Professor dá-nos o seu conceito de história. Cito: pretendo apenas refletir interrogativamente e na primeira pessoa, como historiador, sobre o sentido da história, a fim de evitar que se confunda a história como ciência, com uma mera narrativa de curiosidades, com algumas biografias a que por vezes se quer dar o valor de história, ou até com trivialidades que se dizem em discursos oportunistas como sendo verdades históricas. Foi diretor da Revista de História das Ideias e da Revista de Estudos do século XX. Em 2005, recebeu o Prémio de História Contemporânea, Academia Portuguesa de História, da História, Fundação Engenheiro António de Almeida. Em 2010, recebeu o Prémio Joaquim de Carvalho, Imprensa da Universidade de Coimbra.
Luís dos Reis Turgal é um dos grandes professores do ensino da história contemporânea, deixando um rigoroso conhecimento do século XX, tendo como período de especialização o Estado Novo, considerado um dos maiores pesquisadores internacionais sobre o fascismo. Obrigada, Sr. Professor. Muito obrigado. Sr. Professor, nós vamos ouvi-lo. E ao seguinte, temos 30 a 35 minutos para ouvir, mas mais um pouquinho nós podemos dar. É que depois há sempre as perguntas que têm que ser feitas. No entanto, tudo tem o seu princípio, meio e fim, porque nós temos que terminar às 20 horas em ponto. De modo que, Sr. Professor, faça favor. Eu queria agradecer, peçam só estes breves minutos iniciais de cumprimentos, que não os incluíssem nessas 30, 35 minutos. Eu queria, em primeiro lugar, falar do meu gosto de estar aqui neste centro de investigação do Sr. Dr. Veríssimo Serrão e deixar uma homenagem ao professor Veríssimo Serrão, que me levou para a Academia Portuguesa da História. Não estava até, num determinado momento, muito interessado em entrar na Academia, fui sempre muito pouco académico, mas o que é certo é que foi graças à sua amizade que eu efetivamente acabei por entrar e onde efetivamente estou com bastante agrado. Queria cumprimentar exatamente este centro de investigação e da sua pessoa, não só da sua doutora que fez o favor de me apresentar e apresentou-me tão bem, quero dizer, falando até do meu gosto pelo futebol, quero dizer desde já que com este meu amigo, com que eu vou falar a seguir, nós fizemos um recorde que talvez nunca ninguém tenha feito. E virmos de São Francisco da Califórnia para Felgueiras ver a Académica. De maneira que veja só isto é rigorosamente verdade. Fomos a um colóquio, tivemos contacto com a Universidade de Berkeley e depois viemos e ele conseguiu convencer-nos a vir ver a Académica e a Académica perdeu ainda para mais. Só tivemos direito a um bom almoço, já não foi bom. De maneira que eu queria agradecer-lhes o vosso convite, sobretudo aqui ao professor Martim Vicente Rodrigues, e queria naturalmente recordar aqui, para além do professor Veríssimo Serrão, que felizmente está vivo, queria recordar alguém que já nos deixou, que é o coautor deste livro. O professor da Universidade de Aveiro, Luís Oliveira Andrade, tal meu colega que conseguiu trazer-me de São Francisco da Califórnia para Felgueiras, porque a Académica estava para passar para a primeira divisão, mas tem a sua explicação. E então ele foi meu orientando, foi meu aluno da licenciatura, foi meu aluno do mestrado, foi meu orientando do doutoramento, e eu quero dizer-lhes que se há livro que eu gosto de elogiar, que também me pertence, é este, porque verdadeiramente eu estou a elogiar o Luís Andrade. O Luís Andrade é que começou a pensar este livro. De resto, foi nessa viagem, nós fomos a um congresso a Los Angeles, depois daí fomos fazer conferências à Universidade de Santa Bárbara, e ele aí fez uma conferência sobre os feriados. E eu disse, Luís, meu amigo, tem que fazer um livro daí. Entretanto, ele com 41 anos faleceu, vítima de um acidente, enfim, não sei o quê, concretamente, não se foi se foi um acidente cardíaco, se foi uma embolia, morreu no Hospital dos Covões, em Coimbra, com esta idade muito jovem. De maneira que eu gosto sempre de apresentar este tema, que aliás é um tema que me parece que é atual, e vamos ver como ele é atual, mas gosto de apresentar este tema, e foi por isso que quando
combinámos, eu disse, vou lá apresentar, ainda não tinha surgido o acontecimento que eu vou referir, e realmente disse sempre que vinha tratar do tema dos feriados. E aqui estou exatamente, se me permitem, também é uma homenagem, sempre que eu falo deste tema, é uma homenagem que eu faço ao Luís Andrade, foi dos grandes amigos que eu tive na vida. Posto isto e cumprimentando toda a assistência, eu passaria efetivamente ao tema, dado que disponho exatamente destes 30 minutos. E eu queria dizer-vos que realmente este tema é hoje um tema particularmente atual. E é atual porque em 8 deste mês de janeiro, como sabem, na Assembleia da República houve variedíssimos projetos de lei que quase todos foram aprovados de uma maneira ou outra, e esses tirando um projeto que foi rejeitado, efetivamente não estava de acordo com a ressurreição dos feriados que tinham sido extintos. Como sabem, os feriados que tinham sido extintos eram 2 feriados religiosos, o Corpo de Deus, que é um feriado móvel, todos sabem, e, por outro lado, o dia de Todos os Santos, o dia 1 de novembro. E 2 feriados cívicos que eram o 5 de outubro, comemorativo da República, e o 1 de dezembro, comemorativo da Restauração. Eu não queria deixar de salientar também, já agora, que a figura do Dr. Ribeiro Castro, que se bateu vivamente por este feriado da Restauração. Eu não podia sim, dando os meus parabéns, dizendo graças ao Senhor, e, enfim, também um pouco a mim e a muitos de nós, realmente os feriados voltaram, ou melhor, vão voltar, porque estes projetos de lei foram aprovados, mas ainda não estão concretizados, como sabem. Aqui estão vi juristas e, por conseguinte, sabem perfeitamente que isto passa por alguns trâmites, mas a verdade é que pode-se dizer que os feriados ressurgiram. Ora bem, este é um ponto que eu queria chamar a atenção, porque é um ponto muito recente. Mas já agora vão-me permitir dar um salto dentro dos feriados para um outro tema. Eu estive a ver qual era o feriado de Santarém. Quero dizer-lhes que, pela primeira vez no meu livro, e isto não se deve ao Luís, mas deve-se a mim, estão todos os feriados. Reparem, todos os feriados é fácil de saber quais eram os feriados. Eu fui à Associação Nacional dos Municípios, que é em Coimbra, e eu queria saber quais eram os feriados municipais. E deram uma lista de 308 feriados, mas que é que corresponde cada feriado? Isso nós não sabemos. Quer dizer, isto é que era complicado de saber. Eu por acaso não trago uma agenda, tenho aqui uma agenda que diz feriados municipais, vamos lá, os dias todos os feriados. Mas a que é que corresponde cada feriado? A que é que corresponde? Esse é que é o grande problema. O caso concreto do feriado de Santarém é realmente um feriado, como sabem, 19 de março, que corresponde ao dia de São José, e curiosamente chamaram a atenção daqui do município, porque eu consultei os municípios todos, com o apoio da Associação Nacional de Municípios, consultei os 308 municípios, dos quais logo me disseram que só havia um terço que me iria responder. Foi exatamente um terço que me respondeu. Os outros não responderam e eu, enfim, depois tive de fazer esse levantamento que foi extremamente complicado. Mas Santarém, quero dizer, e falou-me exatamente desta festa tradicional de Ómnias, que parte de Ómnias. Eu perguntei aqui a esta minha amiga de onde é que era Ómnias, já sei onde é, mais ou menos onde é. Realmente há um cortejo que sai de lá, que passa por vários sítios aqui da cidade, de maneira que é esta a ideia que fica,
É a ideia de que realmente cada município tem o seu feriado e o feriado daqui é realmente o feriado de São José, ou é também o da Romaria, de Ómnias, que foi assim que me chamaram a atenção logo aqui da Câmara. Ora bem, eu estou aqui a falar-vos, reparem bem, já aqui vos falei, no final de contas, poderíamos quase dizer, de 3 categorias de feriado que por vezes se juntam. Aquilo que nós podemos chamar de feriados nacionais, e os feriados, dentro dos feriados nacionais, há os feriados cívicos e os feriados religiosos. E depois temos a considerar, eu até diria 4, temos a considerar os feriados municipais e temos dentro da categoria dos feriados municipais, uns são efetivamente religiosos, outros não são religiosos. Há que considerar, por conseguir estas várias categorias de feriados, e claro que a primeira pergunta que sempre me fazem é quando é que começaram os feriados, como é que começaram os feriados? Isto é um tema muito interessante, claro que eu não posso aqui desenvolver, isto precisaria de um curso para eu desenvolver, para explicar tudo isto, como é que isto se passou, mas é muito interessante nós irmos analisando ao longo da história. E neste aspecto, enfim, eu tive alguma vantagem porque eu fui modernista e depois passei a contemporaneista, por conseguinte, eu realmente trabalhei, por exemplo, a minha tese de doutoramento foi sobre a restauração. E realmente dizia o Dr. Ribeiro Castro que a restauração era o feriado mais antigo. E é verdade, ela de alguma maneira tem algum significado, pelo menos como festa nacional. Logo em 1641, o ano seguinte, mandou rezar-se um Tedeum, passou a ser sempre rezado exatamente no dia 1º de dezembro. Quer dizer, é realmente o dia mais celebrado, e mais antigamente celebrado, digamos assim. É este ponto que eu gostaria de vos chamar a atenção, e depois já nem quero falar de algo muito importante, que no tempo da República, foi nessa altura que se apresentou a bandeira, foi o dia da bandeira, curiosamente. É um dia de um grande significado nacional. A bandeira nacional, a bandeira da República, que não é a bandeira da monarquia, como sabem, talvez infelizmente, eu sou republicano como o Guerra Junqueiro, que entendia que as coisas se deviam ter mantido e colocado o escudo republicano lá no meio, mas a verdade é que a bandeira da República aparece pouco tempo depois da implantação da República, e aparece efetivamente no dia 1º de dezembro, que foi considerado o dia da bandeira. Reparem bem nisso, a importância e o significado disto. Aliás, é muito interessante a gente ir percebendo como é que estas coisas se passaram e contextualizando. Eu penso que realmente a história dos feriados dá-nos para contextualizar grande parte da nossa história e até da história universal, se quiser. É este ponto que eu gostava de vos chamar a atenção. Não vou ter tempo para fazer essa análise com todo o pormenor, obviamente, mas está aqui o livro e podem analisá-lo, porque o livro foi dado por mim hoje, deixei-o aqui e podem depois analisar. Ora bem, por conseguinte, eu vou ser o mais curto possível. E eu diria algo que me parece importante. Eu penso que, efetivamente, os feriados, quando se fala de feriado, dia de descanso, dia sem trabalho, a palavra férias é uma palavra muito complexa, não vale a pena agora entrarmos aqui em pormenores, eu gostaria de o fazer, mas o que eu queria chamar-vos a atenção é que esta ideia do dia de descanso aparece muito ligada exatamente aos dias santos. O papado e o patriarcado apresentava uma lista de dias santos e de dias santos dispensados, curiosamente. Os dias santos, naturalmente, eram aqueles dias que se levavam, obrigavam, digamos assim, entre aspas, o católico a ouvir missa, e os dispensados, pois, efetivamente, poderia não se ir à missa, pensava-se apenas na razão daquele feriado, espiritualmente, digamos assim,
mas era isso. Por conseguinte, eu tenho aqui, por exemplo, uma lista, de 14 de março de 1785, do Patriarcado de Lisboa, onde vem a relação dos dias santos, e depois, inclusivamente, tenho também uma indicação de que em 1844 foi pedida uma redução de feriados, porque havia realmente muitos feriados. Quando nós percorremos um almanaque, os almanaques são muitos, são uma bela fonte, encontram feriados constantemente. Isso levava, inclusive, a que as repartições fechassem, como sabem, não houvesse despacho. Aliás, diz sempre lá, não há despacho. Ora bem, é isto que eu gostaria de começar por chamar a atenção. Primeiro ponto, por conseguinte, tenham em conta os dias santos. E tenham em conta uma coisa que me parece particularmente importante e que todos nós conhecemos. Quem realmente tem o mínimo contacto com as aldeias sabe perfeitamente que há dias, todos os anos, há festas. Por exemplo, eu vivo ali na zona de Penacol, pé do Lourvão, muito famoso por seu Gosteiro, como sabem, e ali à volta há uma série de terras, e numa determinada fase do ano há cada uma daquelas terras, não é a freguesia. A freguesia é Figueira do Lourvão, que é onde eu tenho a minha casa, onde temos a nossa casa. Aquelas terras todas, é o dia de São Caetano. As pessoas nem devem saber quem é o São Caetano. É dia de Santo Amaro, é dia de Nossa Senhora da Natividade, é dia disto e é dia daquilo. Realmente havia, isto é, digamos assim, a ideia do feriado autêntica, sentida pelo povo, não tanto sentida como um fenómeno de religiosidade, mas também, naturalmente, mas, por outro lado, sentida também como um fenómeno de sociabilidade. Eu gostava de vos ler um passo que eu acho uma pequena delícia, que é do nosso Aquilino Ribeiro, do Malhadinhas. Logo no início do Malhadinhas, se por acaso não conhecem, se conhecem, vão gostar também de ouvir ler outra vez. Ele diz assim, logo no princípio: quando comecei a pôr vulto no mundo, meus fidalgos, era a porca da vida, outra droga. Todas as semanas contavam dias de guarda, e por cada dia de guarda armava-se um sericotero nos correios. Não andaria Nosso Senhor de terra em terra, eu cá nunca me avistei com ele. Mas a verdade é que a neve vinha com os santos e as cerejas, quando largam do ovo os perdigotos. Bebia-se o briol com canadões de pau até que Bonda, um homem, mesmo com os dias cheios, tinha medo de morrer. Eu acho uma pequena delícia este texto, porque este texto é bem revelador desse sentido de feriado, que realmente pode não ser feriado no calendário, mas é feriado naquelas terras. Toda a gente sabe disso, quem lida com as aldeias sabe perfeitamente que há variedíssimos, múltiplos feriados. Agora perguntam a mim, mas quando é que surgem propriamente os feriados oficialmente? Quando é que eles surgem? Reparem bem que quando nós olhamos exatamente para os almanaques, nós percebemos que havia festas, digamos, reais. O rei fazia anos, a rainha fazia anos, a infanta fazia anos. Bem, havia isto. É curioso. Isto mantém-se ao longo de todo o século XIX, por exemplo. Mantém-se, que é quando nós conhecemos os almanaques, que eles aparecem e nós percebemos que realmente qualquer festejo real obrigava a um festejo cívico, público e também não havia despacho. Lá está, não há despacho. Eu confesso, devo confessar, talvez aqui o meu amigo Bigode Sobral não saiba dizer, eu perguntei uma vez até à Espanha, o que é isto de não haver despacho? É fecham as repartições todas? Ele nunca me soube dizer, nem eu nunca consegui exatamente saber se é apenas o despacho régio ou é realmente o fechar de repartições do funcionalismo público, digamos como nós diríamos hoje.
devo dizer que eu não sei muito bem ao certo isso. Bem, mas de qualquer forma eu gostava só de chamar a atenção que realmente os dias cívicos, para além das próprias cerimónias régias, essas vão aparecer sobretudo, reparem, com a Revolução de 1820. Com o vintismo, o nosso vintismo, se repararem, naquele período de 21 a 23, vão aparecer realmente festas, o 26 de janeiro, com a instalação das Cortes Constituintes, 6 de fevereiro, a aclamação do Dom João VI pelas Cortes Constituintes, enfim, por aí abaixo também o próprio aniversário do Dom João VI, a Revolução do Porto, de 24 de agosto, em 24 de agosto, 15 de setembro, a Revolução em Lisboa, quando a Revolução chega a Lisboa. Por conseguinte, quero com isto dizer-vos, chamar-vos a atenção para o facto de começar aí, é que se pode dizer, pode-se falar dos tais feriados cívicos marcados, bem marcados. Já não são bem feriados régios, mas são feriados cívicos que, aliás, se extinguem rapidamente, como sabem, após o movimento de contra-revolucionário da Vila Francada, a pouco e pouco eles vão desaparecendo, vão depois reaparecer, naturalmente, com a Carta Constitucional, alguns deles, vão reaparecer, eu não vou entrar agora aqui em pormenores, vão reaparecer realmente até no setembrismo, que regressam em grande parte aos feriados de 1820, conseguinte setembro de 1836, como sabem, é um movimento radical, que até está um pouco ligado aqui, a gente de Santarém, como todos sabem. Ora bem, realmente nós podemos dizer que este é o princípio dos feriados cívicos. É o princípio dos feriados cívicos. Claro que eu poderia falar de muitos outros fatores que contribuíram para a afirmação dos feriados. Determinado tipo de comemorações, até inclusivamente de comemorações centenárias, o centenário de Camões, de 1880, o centenário de Pombal, de 1882, que já representam, como sabem, uma afirmação de certo movimento republicano. Aliás, os positivistas prezavam muito exatamente estas comemorações, os centenários. Veja-se o famoso livro do Teófilo Braga sobre os centenários, que aliás é uma espécie de pequeno catecismo que eu tenho, também de ter, todos temos, pelo menos quem tem uma boa biblioteca e trabalha sobre o século XIX e XX, consegue comprar esse livro dos centenários do Teófilo Braga, que é uma pequena preciosidade, é quase um catecismo, eu estou a chamar a atenção porque realmente não tem o sentido quase um catecismo. Ora bem, por conseguinte, começa a haver esta ideia comemorativa, um pouco como uma ideia, como diz o meu colega Fernando Cadroga, da morte se faz vida. O comemorativismo é isto, é transformar a morte na vida, é dar vida à morte, reparem bem, é isto, é este sentido que realmente os republicanos, os positivistas dão esse significado. Por conseguinte, comemorar é muito importante, é bastante importante. Ora bem, e por isso é que nós talvez possamos dizer uma coisa que me parece importante. Verdadeiramente, os feriados fixados, constantes, os feriados cívicos, eles surgem fundamentalmente com a República. E eu gostava de chamar a atenção exatamente para este facto. Porque, reparem, como toda a gente sabe, em 5 de outubro de 1910, dá-se a Revolução Republicana. Agora, reparem bem, o decreto com força de lei que institui os feriados é de 12 de outubro de 1910. Reparem bem, logo 12 de outubro de 1910, uma escassa semana depois, aparecem os feriados. E realmente, os feriados são, reparem, 1 de janeiro, consagrado à Fraternidade Universal, o 31 de janeiro, como sabem, é a data da Revolução do Porto, ou os precursores
e aos mártires da República, 5 de outubro, consagrado aos heróis da República, 1 de dezembro, cá está o 1 de dezembro, sempre 1 de dezembro, mantém-se sempre, consagrado à autonomia da pátria portuguesa, e o 25 de dezembro, consagrado à família. Repararão, por conseguinte, que não se fala de feriados religiosos, mesmo aqueles que eram aceites, digamos, quase consuetudinariamente vão desaparecendo. Eu gostava que pudessem ver, e para isso é que talvez tivesse algum interesse, focar aqui, como há bocado uma das colaboradoras aqui do centro perguntou se eu queria aqui apresentar, e vale a pena ver, esta caricatura excelente, é o António José de Almeida, que tira os feriados, como ministro do interior que era, e então, isto é um funcionário público, com certeza, e ele está a cortar os feriados santificados, o dia de Santo António, o dia de São João e o dia de São Pedro. Está a cortá-los, e ele, coitado, desgraçado, lá vai mais um feriado. É isto que aqui está, esta belíssima caricatura. Nós, de resto, temos caricaturas absolutamente notáveis neste período da República e antes do período da monarquia constitucional. Ora bem, eu gostava só de vos chamar a atenção para o seguinte facto, é que logo a seguir aparece outro feriado. Aparece, curiosamente, em 1 de maio de 1912, é considerado o feriado de 3 de maio, que é o feriado da descoberta do Brasil. Não foi a descoberta do Brasil, todos nós sabemos. Foi em abril, foi no mês anterior, já se conhecia bem a carta de Pedro Vaz de Caminha, mas o que é certo é que havia uma certa tradição das terras de Vera Cruz. 3 de maio, todos sabemos que é a festa de Santa Cruz. É a festa, a invenção da cruz. Invenção de invenir, de tirar, de desenterrar a cruz. Reparem bem, é esta ideia que aparece. E realmente o Brasil era muito importante para Portugal republicano, reparem bem, era mesmo muito importante. Aliás, o nosso embaixador, um dos embaixadores que vai para lá, é o Brasil Machado, que era originário do Brasil, e por conseguinte convinha estrategicamente afirmar este feriado. E só mais tarde, no dia 25 de maio de 1925, aparece o Dia de Portugal. Não exatamente ainda como um feriado, é curioso. É mais uma festa do que propriamente no dia 10 de junho, naturalmente, no dia 10 de junho, São Grande Camões, mas aparece como o Dia de Portugal, curiosamente. É curioso, as celebrações tinham sido em 24 e logo a seguir em 25, como tinham sido em 1880, como sabem, e então aparece realmente o dia de Portugal. Por conseguinte, está constituído o corpo fundamental dos feriados. É a República que cria este corpo fundamental dos feriados. E eu agora vou dizer-vos uma coisa que talvez a alguns seja uma admiração. Pensarão assim, bem, tal como efetivamente a Vila Francada acabou com aqueles dias celebrativos do vintismo, ou o período após a Vila Francada, pode dizer, o que é certo é que a ditadura militar acabou com estes feriados, alterou tudo isto, não alterou nada. É muito curioso, porque se lerem efetivamente a legislação da ditadura militar, vão verificar que realmente os feriados mantêm-se tal qual. 1 de janeiro consagrado à fraternidade universal, 31 de janeiro consagrado aos professores e mártires da República, o dia 3 de maio, etc, etc, etc. Reparem bem nisto. Ao contrário do que se possa pensar, a força dos feriados cívicos foi muito grande. E a verdade é que a lei de separação do Estado das Igrejas foi também muito grande. Aliás, ela aparece, curiosamente, num dos artigos da Constituição de 1933 do próprio Salazar. Reparem bem, a Constituição de Salazar marca a separação do Estado das Igrejas. Evidentemente que não era, na prática não acontecia exatamente assim, e naturalmente
naturalmente, sobretudo depois da famosa concordata de 1940, todos nós sabemos isso, mas o que é certo é que está lá na forma. E eu queria chamar a atenção para algo que efetivamente talvez não saibam. Os feriados religiosos só tardiamente é que aparecem. Aparecem em 1952. Reparem bem, 1948, se me permitem só fazer um breve recuo, há um feriado que vai aparecer que não é propriamente um feriado religioso, apesar do dia o ser. É o dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. A Assembleia Nacional do Estado Novo, estamos agora no tempo dos Salazar, Estado Novo, e a Assembleia Nacional vai realmente decretar a existência de um feriado do dia 8 de dezembro, mas toda a argumentação para fundamentar esse feriado não é uma argumentação propriamente de caráter religioso, de caráter dogmático. Aliás, eu quero dizer-vos, aqui em parênteses, que o dogma da Imaculada Conceição é dos mais polémicos da Igreja Católica. Os dominicanos, por exemplo, não estiveram muito de acordo com o dogma da Imaculada Conceição. Aliás, há um grande debate entre os franciscanos e os dominicanos. Os dominicanos não concordavam com o dogma da Imaculada Conceição e durante muito tempo tiveram uma posição muito crítica em relação a isso. E, aliás, ele só aparece em 1854, embora ele fosse jurado em Portugal, como sabem, desde 1646 e até antes em Espanha. Em Espanha já era jurado o dogma da Imaculada Conceição. Isto é um problema muito complexo, eu não quero aqui entrar, senão daqui a pouco o Sr. Professor vai me mandar calar e eu estou a olhar para o relógio atentamente. Mas eu não vou demorar assim muito mais, ou melhor, vou demorar um pouco mais, só para te chamar a atenção que só em 1952 Salazar, reparem bem, Salazar vai criar por um decreto, ele próprio, um decreto que aliás da Presidência da República, da Presidência do Conselho, peço desculpa, da Presidência do Conselho vai criar efetivamente os feriados religiosos. Aparecem realmente, e reparem bem, alguns feriados a que se dava uma designação laica, cívica, passam a ter, aliás já a pouco e pouco foram tendo, uma designação religiosa, obviamente. E então aparece o 10 de junho, denominado Dia de Portugal e consagrado à festa nacional, chamar-se-á também Dia da Raça. Atenção, cuidado com esta palavra, porque esta palavra não significa, não é propriamente uma palavra no sentido racista, porque aliás aparece na América do Sul Dia da Raça. Aparece, é curioso só esta designação levar-nos-ia muito longe e levar-nos-ia aqui a fazer uma grande reflexão. A história é muito complexa e é muito difícil por vezes de sintetizar, como vê. Por outro lado, o 5 de outubro, comemorativo da implantação do regime republicano, 1 de dezembro, comemoração da restauração da independência, cá está 1 de janeiro, a circuncisão. Repare-se que atualmente é a apresentação de Nossa Senhora, é diferente, circuncisão, os católicos não gostaram muito da circuncisão, que era um rito judaico, e mudaram, numa determinada altura, nós no nosso tempo era a circuncisão, toda a gente ouvia falar da circuncisão de Cristo, como sabem, no dia 1 de dezembro. Ora bem, depois o Corpo de Deus móvel, como sabem, depois a Assunção, de 15 de agosto, Todos os Santos, 1 de novembro, Imaculada Conceição, 8 de dezembro, Natal, 28 de dezembro. Ora bem, reparem bem que estes feriados vão manter-se, aliás com algum debate em relação à Igreja. O Cardeal Patriarca Gonçalves Cergeira discute isto, aliás escreve um texto muito complexo, que está aqui também no meu livro, e realmente há uma discussão, que é mais dias santos. Isto não foi fácil. Como viram, Salazar só mata, permitam mesmo o termo, 2 feriados. Mata o 31 de outubro, perdão, peço desculpa, o 31 de janeiro, mas mantinha-se o 5 de outubro, repare-se bem,
e vai fazer desaparecer o tal 3 de maio, que até nem correspondia a uma realidade histórica, que era o dia da descoberta do Brasil. De resto, ficam todos os feriados cívicos e acrescentam-se alguns feriados religiosos e alguns feriados que não tinham uma designação religiosa, passam a ter, embora, como eu digo, costumeiramente já o tinham, naturalmente, já se falava naturalmente de 25 de dezembro como o dia de Natal, obviamente, como é lógico. Ora bem, eu gostava só de chamar a atenção para os feriados novos que aparecem. Os feriados novos verdadeiramente só vão aparecer, peço desculpa, só vão aparecer depois do 25 de Abril. E vão aparecer exatamente no dia 27 de Abril de 1974, o dia 1º de Maio. O 1º de Maio, dia do Trabalhador, prepare-se bem, o dia do Trabalhador, aparece logo após o 25 de Abril e depois, reparem, em 21 de agosto de 1974, há uma tentativa de generalizar os feriados municipais, que eu esqueci de chamar a atenção para o facto do decreto da República já falar dos feriados municipais, que Salazar cortou alguns feriados municipais ou manteve alguns que tinham uma certa tradição e agora há uma tentativa de generalizar os feriados municipais. Por outro lado, aparece realmente no ano seguinte, em 18 de abril de 75, aparece o feriado do 25 de abril, obviamente. Aparece o feriado do 25 de abril. E já agora, o meu querido amigo Luís Andrade dizia, por graça, que isto era uma conquista da Revolução de Abril. Dizia ele, por graça, por ironia, porque realmente, e é curioso, no dia 19 de dezembro, eu estava aqui a ver a data, 19 de dezembro de 75, curiosamente aparece outro feriado, que é a Sexta-feira Santa. Quer dizer, apesar de tudo, o Abril criou um feriado religioso. É curioso isto, não deixa de ser curioso. Ora bem, eu agora vou quase terminar, estou na curva descendente, mesmo a terminar. Eu queria só chamar-vos a atenção, claro, para, se quiserem, para a mudança do nome do 10 de junho. O 10 de junho deixa de ser o dia da raça, passa a ser o dia das comunidades, depois com mais outras designações, de Portugal, de Camões e das comunidades, como sabem, é hoje. Mas eu gostava de vos chamar a atenção, até mesmo efetivamente, para terminar, que nós vamos mudar o paradigma em 2003. Este ponto é que eu gostaria de fixar e com ele vou efetivamente terminar. Há uma mudança de paradigma. Os feriados são momentos de memória, de sociabilidade, e o que é certo é que, apesar de, em 2003, por razões próprias e compreensíveis, ligadas ao direito do trabalho, vão aparecer, efetivamente, no Código do Trabalho. Eles vão aparecer no Código do Trabalho, exatamente, na Lei nº 99 de 2003, de 27 de agosto de 2003, era primeiro-ministro Durão Barroso, e aparecem realmente integrados dentro do Código do Trabalho. A partir desta altura, o problema vai ser colocado de uma forma muito mais discutível, como podem calcular. Porque a grande questão é o seguinte, é que nós estamos numa era claramente economicista, claro, indubitavelmente, desculpem, penso que ninguém discutirá alguma coisa deste género, e a verdade é esta, é que realmente há a ideia de terminar com alguns feriados, com 4 feriados, e aliás de uma forma aritmética, digamos assim, 2 religiosos, 2 cívicos, exatamente, enfim, agora havia aqui, podíamos aqui falar do debate que houve, até com a intervenção dos historiadores, nós historiadores tivemos a nossa intervenção neste sentido, discutindo esta questão, mas o que é certo é que a Lei nº 23 de 2012, o artigo 10º, número 1,
o que é certo é que vai efetivamente eliminar, reparem bem, eliminar os feriados. A palavra que lá está é esta. Aliás, o Dr. Ribeiro de Castro falava comigo muitas vezes sobre isto, contactávamos constantemente, e ele dizia: "Bom, Portugal, você me atrapalhava desgraçadamente", porque efetivamente o que está lá escrito claramente é a eliminação dos 4 feriados. Em 2013, reparem bem, em 2013 aparece um outro texto neste mesmo Código do Trabalho, 30 de agosto de 2013, no qual se diz exatamente o seguinte: é que é necessário, a questão dos feriados é discutida, ou tem de ser discutida, de 5 em 5 anos. Reparem bem. Quer dizer, depois de uma afirmação clara e absoluta de eliminação, eu tenho aqui as leis, posso lê-las, de uma afirmação absoluta de eliminação, há depois uma tentativa de considerar que realmente há uma espécie de uma suspensão durante 5 anos. E é com base em tudo isto que, efetivamente, agora, no dia 8 de 1 de 2016, se repõem os 4 feriados que são repostos, como sabem, os que foram eliminados, era realmente, todos os anos, era os religiosos, e era o dia de Todos os Santos, o dia do Corpo de Deus, e era depois, reparem, como feriados cívicos, o 1 de dezembro e o 5 de outubro. Foram os feriados que foram eliminados e que foram, afinal de contas, foram repostos agora. Ora bem, pronto, eu creio que vos disse tudo, de uma forma muito sintética, naturalmente. Tudo isto é extremamente complexo, é muito interessante perceber os meandros deste processo todo. Se quiser, leia o meu livro, está lá o que eu pude dizer e acrescentar aquilo que disse o meu querido amigo Luís Andrade, que naturalmente não viveu estes últimos anos, nem sequer os viveu, ele morre em 2005, tinha alguns elementos, ele não tinha muitos elementos, também agora vou dizer que ele não tinha muitos elementos para o livro, tinha elementos que eu pedia à viúva que me desse todos os elementos que ele tinha elementos dispersos, para além de uma parte que vinha na sua tese de doutoramento que eu orientei, tinha elementos dispersos, e depois, enfim, eu consegui com eles fazer exatamente este livro que aqui têm, e que já está um pouco desatualizado, porque não fala desta última situação do dia 8 deste mês, nem sequer fala daquela alteração de 2012 para 2013, da extinção para a suspensão. Repare bem, que é muito importante e realmente origina uma grande atrapalhada que houve efetivamente, e percebe-se porquê se nós lermos os vários documentos que aqui se encontram. E por isso fizemos este livro, que eu chamei Feriados em Portugal, Tempos de Memória e de Sociedade. Muito obrigado a todos.